Olá a todos, professor Dr. Silvio Lopes Alabarce por aqui, proprietário da BMH, Body Mind Health, uma empresa voltada ao treinamento personalizado. E o foco desse nosso episódio aqui no canal do YouTube é falar sobre algo bastante importante, um acontecimento muito bom que aconteceu na minha carreira empresarial e principalmente acadêmica, que é a participação de um livro, ao qual está sendo feito o lançamento essa semana, e isso ocorrerá nesse mês de outubro, até no próximo mês. Então eu trouxe aqui um conteúdo não muito extenso, mas o suficiente para explicar um pouco sobre o que se trata esse material. Então vamos lá. Ele é um trabalho feito com, com outros autores renomados e o título do livro é Gestão e Direito e Gestão do Esporte, Enfoque Público e Privado. Então ele é um livro que está sendo lançado agora e está tendo aí uma repercussão já muito interessante. Vamos lá. Esse livro ele foi coordenado pelo Dr. Henrique Marcelo dos Reis, que é o advogado da União, da AGU, a Advocacia Geral da União, professor universitário do Mackenzie, especialista em Direito Internacional Público e Prática Jurídica. E o capítulo ao qual foi incluído para que eu possa desenvolver é o capítulo 20, Saúde, Políticas Públicas e Gerontologia. Então, pelo título aqui do capítulo, a gente já pode perceber que é voltado pela questão da saúde, qualidade de vida, promoção de saúde e envolvimento público, privado e na área de gerontologia. Ou seja, o meu conteúdo foi vinculado ao envelhecimento, sobre o foco da educação física, das políticas práticas para que as pessoas possam envelhecer de forma melhor, que nós chamamos de envelhecimento bem-sucedido. E aqui eu trouxe, então, esse resumo. Está aqui o meu nome como participante, com os demais autores. E a introdução, ela fala basicamente sobre a questão epidemiológica, ou seja, a quantidade de idosos no Brasil, a perspectiva de envelhecimento para os próximos anos, que assim como outros países em desenvolvimento, isso é muito gritante, né? O quão o país tem que se equilibrar economicamente, socialmente, politicamente para atender essa demanda de idosos que crescem de forma exponencial anualmente. Então, a introdução ela é essa condição de localizar, né? Deixar que o autor se localize naquilo que ele vai aprender. Depois a gente fala sobre autonomia funcional e qualidade de vida na terceira idade. E aí é muito importante, se as pessoas envelhecem, elas têm que ter autonomia para o dia a dia delas. E qualidade de vida não no sentido simplesmente financeiro, mas a questão de mobilidade também, né? É aqui que a gente trata esse assunto na outra parte do livro. Envelhecimento e exercícios físicos, comentei agora há pouco, o livro coube a mim falar sobre essa questão do exercício físico, e nós sabemos que ele é o exercício físico, o treinamento físico, quando bem elaborado e com qualidade e de forma mais personalizada possível, ele acaba causando esse efeito anti-envelhecimento, ou, no sentido mais didático da palavra, propiciar que as pessoas envelheçam com mais qualidade, de forma gradativa e com saúde. Depois ele traz a relevância da atividade física para as atividades da vida diária. É importante a gente distinguir que o exercício físico é algo programado, ele tem um objetivo. Por exemplo, rapidamente aqui explicando, se a pessoa tem o objetivo de emagrecer, o exercício físico é planejado para isso. A atividade física, ela representa tudo aquilo que nós fazemos durante o dia, fora a condição de estar dormindo. Então, qualquer movimento físico, ele já é considerado uma atividade física. Isso para o idoso é muito importante. Para o adulto, causaria menos efeito físico, mas para o idoso não. Ele ganha um monte de capacidades físicas só pelo fato de se movimentar. E isso, quando se fala em estratégias públicas, é importante que cientistas e os próprios idosos saibam a vantagem de se movimentar o corpo. Não menos importante, aspectos psicológicos e sociais do envelhecimento. Quando se fala em exercício físico, nós estamos falando de combate aos sintomas depressivos, ao isolamento social, ao custo de medicamentos que são altos para essa condição. E o exercício, como sabemos, ele tem uma capacidade muito grande de causar a melhora da autoestima, a melhora da disposição para fazer as coisas do dia a dia e até para praticar o exercício físico. Pensando na questão mental, da saúde mental, muito falada hoje em tempos pós-pandemia, né? A gente tem os aspectos fisiológicos do envelhecimento físico e as principais patologias. Ou seja, como que o corpo envelhece, como que a fisiologia do organismo perde algumas condições e
que patologia, né, que doença que isso causa, que o exercício físico também pode ser efetivo de forma não contraindicada, porque ele não traz malefícios, que seriam de risco para o idoso, desde que o tratamento seja bem feito. Então esses são algumas das partes que você vai ver nesse capítulo ao qual, nós pudemos contribuir. E por último, tive as conclusões e sugestões. O coordenador do livro, o Dr. Marcelo, ele explicou para nós como autores que vai ser, já está sendo, né, agora vai ser publicado, um documento, não é só um livro da questão literária. Ele vai servir de diretrizes para o governo federal ter sugestões esportivas e de promoção de saúde para a população brasileira. Então, coube a nós, autores, não só concluir o livro e mostrar os conteúdos da literatura, sugerir, porque ele foi formado por um grupo de pessoas que entendem do assunto, tanto no âmbito jurídico, acadêmico, foi meu caso, como até atletas participaram desse livro. O próprio Oscar Schmidt fez um ídolo, não é? Do basquete brasileiro, fez uma participação. Então a gente foi também encorajado a colocar soluções, não só levantar literatura. No meu caso, eu coloquei a mudança de grade curricular na graduação para que os profissionais de saúde possam ter entendimento do que é o envelhecimento humano. Nós estamos percebendo que a nossa educação a nível superior ela vem perdendo um pouco de qualidade. E às vezes alguns assuntos como esse não estão sendo dados a devida atenção. Se a gente tem uma educação melhorada para os profissionais, médicos, educadores físicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, no caso de especialização, a gente vai ter o que é de solução, uma das melhores soluções para que o país possa se desenvolver, que é investimento em educação. Então, a proposta é mudar essa grade curricular, ou melhor, adaptar melhor com esse assunto para os estudantes. Ação preventiva de exercícios em comunidades. O Brasil é vasto, né? Isso nós já sabemos. Então, a área pública para praticar exercício físico nós temos ao monte, né? Cabe à iniciativa privada, à iniciativa pública e à educação criar oportunidades para que esses adultos, para que esses idosos, jovens e adultos também, né? Mas aqui o foco são idosos. Para que esses idosos possam frequentar esses lugares dentro de um apoio, que haja estrutura mínima para que isso aconteça. E é um trabalho que não requer custos aumentados, né? Menores do que investimento em medicamento, por exemplo, para tratar patologias de idosos. Aula de ginástica online. Como eu falei agora há pouco, a minha proposta é a seguinte: o Brasil, como eu falei, ele é extenso, então imagine um lugar lá no nosso norte, nordeste, e mesmo em regiões aqui na região centro-oeste ou sul do Brasil, que é afastado dos grandes centros, das grandes cidades, que a capacidade de ter instrumentos, né, de ter equipamentos que possam atender esses idosos, sejam mais difíceis. Então aí essa aula online encaixaria um programa feito de uma plataforma online pelo governo federal, isso também não requer grandes custos, polos que distribuir as informações online para que o idoso lá de uma comunidade longe, né, possa fazer atividade física em casa, melhor, o exercício físico em casa, com uma condição online. Pelo celular, por exemplo, nós sabemos que existem mais celulares no Brasil do que a própria população, então é um mecanismo interessante para isso, essa ideia. Incentivos financeiros e tributários. Então, os profissionais trabalham com essa linha de frente, promoção de saúde para idoso, e tem uma diminuição tributária, uma carga tributária menor, para que ele possa se sentir encorajado em trabalhar com isso, né? Senão ele tem um custo muito alto e acaba não sendo vantagem para ele também. Parcerias, aqui eu citei o setor privado também, aí entraria o apoio, entraria a questão de financiamento, né, dedução desse apoio no próprio imposto de renda dessa empresa. Então é uma troca com o governo. E aqui eu fecho com essa questão. Jovens e adultos de hoje, idosos de amanhã. Então, nós estamos falando de gerações que estão para vir. Hoje, nós temos uma média de expectativa de vida no Brasil de 76 anos. Isso está aumentando todo ano. E fatalmente chegará a 80, 85 nas próximas décadas. Então, o jovem ou adulto de hoje, tendo essa perspectiva, essa inter-relação multigeracional, será um idoso com mais qualidade no futuro. É, a partir disso, tem aqui o convite. Nessa quarta-feira, dia 23, vai ser o lançamento aqui em São Paulo. Em Brasília, vai acontecer também nas próximas semanas. E como eu disse agora há pouco, se trata de uma diretriz, é um livro com mais de 1000 páginas, que vai ser lançado no Senado, e eu terei a participação desse evento também. Depois ele vai ser lançado no Rio de Janeiro. Nas nossas redes sociais, a gente está colocando isso com constância, né? O local,
os assuntos, como que isso ia acontecer. E é isso. Então foi uma grata satisfação eu ser convidado para participar desse livro. Aqui nesse vídeo foi explicar um pouco do que se trata e está feito o convite para que você veja o lançamento do livro e acompanhe e adquira esse livro para que você possa aprender um pouco mais sobre gerontologia, exercício físico, promoção de saúde e envelhecimento bem-sucedido. No texto desse material tem lá o link do nosso cartão digital. Você tem acesso às nossas outras redes sociais, inclusive o nosso WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida sobre o livro e eu puder contribuir um pouco, será uma alegria. Manda aí uma mensagem, a gente bate o papo. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.